Meninos e meninas de rua. E a gente vai perceber nessa história, e com certeza, a presença dos herês, a presença dos IBGs, dos São Cosme e Damião e tantas outras divindades que trouxeram esse projeto por 37 anos, né? Estamos comemorando agora também em setembro. Eu não sei por que eu... Tá, vamos chamar o Marquinhos. Deve ser por isso. Deve ser. Eu nem sabia que era aniversário. Sabia que tinha uma pendenga lá, né? Em relação à manutenção da sede, que o governo local tava querendo a sede de volta, despejar o projeto. Mas vamos lá, Marquinhos. Depois dessa introdução sobre as músicas, a oração a São Cosme e Damião, e queria dizer que as músicas hoje vão por aí, né? A gente começa e fecha começa com Cosme e Damião, fecha com os herês, com Zeca Pagodinho, no meio o Eureka, o bloco Eureka, que é um dos frutos, né? A gente pode dizer assim, uma das vertentes de atuação do projeto Meninas de Rua, né? Em vários locais aqui da São Paulo, Brasil afora, né? Marquinhos, queria que eu sei que você já falou bastante disso, mas queria que todo mundo que vem aqui, eu peço para contar quem é você. E aí, nesse quem é você, eu tenho aqui dados da tua militância, mas eu queria que você construísse isso, porque eu leio aqui, é muito aquela coisa formal, né? Queremos ouvir da sua voz, da sua boca. O Marquinhos é coordenador do projeto Meninos e Meninas de Rua, é membro do Conselho Estadual e Nacional dos Direitos Humanos, é do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, é fundador do Fórum de Direitos da Criança e Adolescente de São Bernardo e do SEDECA no ABC São Paulo, foi conselheiro titular nos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente de São Bernardo e de Santo André, atuou na mobilização contra o extermínio de meninos e meninas de rua no Brasil, atuou na mobilização nacional pela aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, representou nossa região, o ABC, no Alto Comissariado da ONU, na seção de Direitos Humanos das Crianças, sobre as crianças em situação de rua. Agora, agora de você, Marquinhos, quem é você? Família, trabalho, militância, o que te levou, como que você chegou lá no projeto Meninos e Meninas de Rua e está aqui hoje para contar essa história? Como é que se deu isso? Primeiro, quero agradecer o convite, Maraísa. Nossa, um prazer muito grande estar com você. A gente tivemos em vários momentos aqui nesse ABC, né? Várias caminhadas, várias frentes, especialmente do nosso povo, né? Da nossa ancestralidade. Peço permissão aos meus mais velhos, a todas as forças vivas da nossa ancestralidade que está aqui presente, que eu estou sentindo. A minha história é uma história de muitos meninos, né, de muitos jovens, de famílias que vieram do interior, vieram de outros estados para buscar, né, buscar a minha vida em São Paulo. E nessa história de vir para São Paulo, meu pai é cearense, a minha mãe é mineira, se conheceram aqui em São Bernardo, eu nasci aqui. Desde muito cedo, meus pais trabalhadores, vida muito difícil, né? Eu tive de muito cedo trabalhar, então a minha infância, eu passei uma parte da minha infância no lixão aqui do ABC, em São Bernardo do Campo. Trabalhei na rua durante muito tempo, morei na rua. E eu estando nas ruas, na Praça Lauro Gomes, quem conhece São Bernardo, Praça Lauro Gomes e Praça da Matriz, eu me deparo com um grupo de educadores sociais, né? Que ali tinha gente ligado a igrejas, muito por trás ali estava a Pastoral do Menorte, Igreja Católica, Presbiteriana Independente, e alunos, em seguida alunos da Faculdade de Jornalismo, de Psicologia, de Pedagogia da Metodista, e mais as lideranças, que era muito forte no começo dos anos 80, da comunidade chamada Parque São Bernardo, Jardim Farina, muito conhecido, que era da comunidade eclesiais de base. Esse pessoal que foram para a rua e foram as primeiras pessoas que tiveram contato comigo na rua. Agora, eles te encontraram na rua, o que te empurrou para a rua? Essa situação
eu mencionava, né? Situação das famílias, né? O deslocamento do campo para a cidade, das cidades pequenas, né? Para as grandes cidades. Os meus pais trabalhando, uma família nesse momento, né? De 3 irmãos. O pai trabalhava, a mãe trabalhava. Tinha que buscar algum tipo, uma vez por semana a gente comia, eu ia buscar muito, por exemplo, era coisa no lixão, né? E aí eu terminei indo pra rua, porque dali os meninos vinham pro centro para pedir coisa e começavam a vir. Nesse caminho eu fui conquistando também os espaços, terminei chegando no centro de São Bernardo. Então basicamente, estamos falando do final dos anos 70, começo dos anos 80, onde que política para criança e adolescente não era o estatuto, era o Código de Menores, né? E você não tinha, então, esse acesso tão amplo de proteção, esses segmentos tão amplos. E com isso, meu pai e minha mãe trabalhando, com crianças pequenas, não tinha... já estava fora da escola e terminei chegando até o centro da cidade, engraxando, tomando conta de carro. Quantos anos aí? Quantos anos? Tô falando de 10 anos. Estava com 10 anos? 10 anos. Comecei a vir pra rua com 10 anos. Pro centro com 10, na época do lixão, tudo, 7, 8 anos. E aí... já tinha uma organização trabalhando com crianças e adolescentes na rua? Nessa primeira fase de 7, 8 anos, quando eu vim para a rua, ainda não. Mas nesse começo de eu já estar na rua, aí em 1983, já é o comecinho dos anos 80, já começa as primeiras equipes a ir para a rua para saber quem é os meninos e as meninas que estavam na rua. E essas, você estava falando, né, pastoral do menor, eu vi que envolvia a Igreja Católica, Presbiteriana, Metodista, estudantes de teologia, jornalismo, né, e se juntavam e abordavam, não é um termo, né, assim, conversavam, se aproximavam, né? Se aproximavam. Para você, eles te abordavam com que intuito? Qual era, o que queriam de você? Como era a conversa? Esse contexto do ABC aqui não está fora de um contexto mais amplo, né, nacional, que era, né, o processo dos novos movimentos, chamados novos movimentos sociais, fazendo a sua militância. Começavam as grandes mobilizações, o ABC é um expoente disso a partir do movimento sindical, especialmente dos metalúrgicos. E você tinha uma crise muito grande que chamava muita atenção em São Paulo, no Brasil, que era a presença, um número muito grande de crianças nas ruas. O intuito dessas pessoas era se aproximar, porque você já tinha trabalho nessa época de rua? Já tinha. Você tinha trabalho com as crianças? Tinha. Por perfil que eu me encontrava, o trabalho que tinha era da FEBEM, que era um trabalho visado correção, repressão, né? E... esse era o foco principal. Esse grupo não. Esse grupo propôs ir para a rua, conhecer os meninos. Então, em vez de perguntar o que nós não sabíamos, o que nós precisávamos, a questão era outra. Era o que nós sabíamos e para onde que nós queríamos ir, para onde nós íamos caminhar. Então, essa ação acontece ao mesmo tempo em São Bernardo, mas está acontecendo no Brasil inteiro, de forma ainda espontânea, digamos assim, de grupos isolados, né? Mas isso vai ganhando força, vai ganhando dimensão na medida em que esses grupos também, locais como o de São Bernardo, começam a se organizar com outros grupos. Nesse caso nosso específico aqui, você tinha uma atividade chamada Semana Ecumênica do Menor. Falo aqui em memória, por exemplo, ao Padre Batista, um padre negro, né? E lá nós tocávamos tambor na Semana Ecumênica com a liderança do Padre Batista. Tinha um instituto do negro Padre Batista. Né? E eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Dr. Simbaldo. Então nesse período se juntava, agora do ponto de vista não religioso, ainda não tinha como movimento, como outras organizações. Então a ida para a rua era exatamente para identificar por que aquelas crianças estavam ali, né, e uma presença solidária, né? Nós vamos encontrar isso na pedagogia lá do Antônio Carlos Gomes da Costa, que chama Pedagogia da Presença. Só a presença, né, dessas pessoas junto com os meninos já começou a construir uma diferença. Agora, essa história de meninos e meninas na rua tem a questão econômica, a estruturação das famílias, tem histórias de violência também. A gente sabe que tem histórias de violência intrafamiliar e nas ruas. Eu lembro de você falar de justiceiros, né, de perseguições. Como é que era enfrentar isso?
como é que que estratégias vocês utilizavam? Tinha alguma? Ou era sempre botar a perna para correr? Não, tinha sim. É interessante que esse momento que nós vivemos agora, 2020, esse número enorme, né, principalmente de letalidade produzido pelos órgãos de segurança pública, nos anos 80, né, aquele fim assim da ditadura, você começa muito forte aqui na região, os grupos de Esquadrão da Morte, chamado de Pé de Pato, Mão Branca, né, na verdade em todo o Brasil, especialmente na região metropolitana. O ABC é um dos locais onde acontece isso. Então a violência contra os meninos que estavam em situação de rua, muitas vezes apoiada pelos comerciantes, apoiado por sentir talvez ou na própria periferia, sentindo uma falta de insegurança. Então olha como é que isso parece muito com o que está acontecendo agora, né? Hoje nós estamos falando das milícias, né? Então você tinha o Estado não é presente nessa área, quem faz essa discussão na área da segurança pública, lamentavelmente, está muito na mão de setores conservadores, reacionários de direita. A gente não se apropriou muito desse debate e nós deixamos todo esse debate com esse setor. Quando, na verdade, quando alguém sofre violência, quando alguém, muitas vezes, está no hospital, quando tem que enterrar uma pessoa, a pessoa está muito doente, quem está do lado deles, quem está na comunidade somos nós. Mas essa narrativa se virou numa perspectiva mais conservadora. Então, nesse momento, tinha muita violência, principalmente contra as crianças de rua, e as estratégias eram muitas, né? Por exemplo, entre uma delas, vários de nós, inclusive eu, fiquei muito tempo fora de São Bernardo, fora do ABC, tendo que morar em outro estado, porque começou a montar essa rede, tirava as pessoas que estavam ameaçadas. E eu lembro, no Sindicato dos Metalúrgicos, no começo dos anos 90, numa vigília, patrocinada pela direção dos metalúrgicos para discutir a questão da violência contra as crianças do Brasil inteiro, especial do ABC, eu estava ali a menos de 3 minutos da casa da minha mãe e fazia quase 3 anos que eu não podia colocar o pé na casa da minha mãe, que se eu fosse para aquele bairro ali, eu seria com certeza vítima da violência, porque os grupos de extermínio tinha eu como um dos alvos, já pela essa liderança que a gente começava a exercer no meio dos meninos e meninas. Eu assim, olho para essa história, leio coisas, tem muita convicção, né, das pessoas que estavam envolvidas nesse processo. Porque imagina naquele contexto, né, final dos anos 70, início dos 80, ditadura, Esquadrão da Morte, a mídia, os meninos eram os delinquentes, trombadinhas, toda hora na televisão, tinha um clima no final dos anos 70, 80, que você ainda, e esse clima vem sendo reformulado, né? Ele se mantém. A gente vê isso na história da redução da maioridade penal, né? Bandido bom, bandido morto. A visão de que são as crianças que cometem os crimes mais hediondos, né? Tem essa visão aí nas pessoas, essa grita por prender os meninos e as meninas, né? E aí, assim, eu vejo que naquele momento exigiu muita convicção, porque, inclusive, teve meninos que foram tirados daqui, né? Da região, porque tinha uma estrutura da igreja por trás, né? Na verdade tinha, a igreja foi fundamental. Conseguia tirar os meninos e meninas ameaçados de circulação por um tempo, né? Mandava para outros lugares. Teve sim. O pessoal da igreja foi importante, mas começava a montar também uma rede, né? Para além, junto com esses grupos religiosos. O tema central, assim, muito forte dos anos 80, essa questão da violência, foi que esses grupos também a gente começa a se articular, né? E já no final dos anos 80, a gente solta, a partir de 1986, o primeiro encontro de crianças de rua lá em Brasília. Aí nós já estamos organizados, então o ABC é um dos locais pioneiro na organização e do Movimento Nacional de Meninos de Rua, que é a maior, digamos assim, é a maior referência na historiografia, né? Na história recente da área da infância e direitos humanos, área de jovens negros. Você vai encontrar o movimento de meninos de rua, e já em 86, então, a gente lança
uma ação colocando os meninos pela primeira vez num ato protagônico, 430 crianças e adolescentes do Brasil. Eu estava lá, tinha um grupo nosso de 11 daqui do ABC que foi para esse encontro, onde o tema que nós colocamos lá era denunciando a violência contra as crianças no Brasil. Isso chamou muita atenção por várias. Primeiramente porque é os próprios meninos falando, né? E depois ele contando a partir das suas narrativas. Aí 3 anos depois, em 89, nós vamos com uma faixa branca, uma faixa muito grande, para vocês terem uma ideia. Vamos imaginar ali o Congresso Nacional, a faixa faz um U em volta ali do Congresso, e nessa faixa tinha os nomes, nos últimos 3 anos levantados, os meninos que foram assassinados no Brasil. E naquela lista lá, nesse período, já tinha mais de 30 nomes aqui de nós que nós já acompanhávamos de São Bernardo, e de sobreviventes. Tanto quem tem um vídeo do segundo encontro, tem um dos jovens que aparece, está andando de muleta. Ele está vivo até hoje, manda um abraço para ele. E ele foi um dos que tomou, por exemplo, ele anda de muleta porque ele foi alvejado 3 vezes nas costas, é um sobrevivente. E aquilo ali foi muito importante, Marisa, porque aquilo chamou a atenção não só das autoridades pela própria voz dos meninos, mas chamou a atenção internacional. Chegou a dizer que havia, nós não falávamos de genocídio, mas naquele momento saiu o extermínio de criança como uma política, porque identificava, a partir dessa denúncia nossa, os grupos começam a pesquisar, especialmente o NEV da USP, você tem alguns jornalistas como Gilberto de Menstein, você tem a turma do Betinho do IBASE, e começa a produzir, né? Começa a se produzir documentos e vai reafirmar o que os meninos falavam de forma da vivência na pele. A academia consegue buscar cientificamente, comprovava naquele momento que em torno de 3 crianças e adolescentes eram assassinados por dia. 30 anos depois do Estatuto da Criança e Adolescente, o número hoje, 32 crianças são assassinadas por dia no Brasil. Então a gente percebe que tem muito avanço, mas essa coisa, quando trata da violência contra esses segmentos, especialmente que tem a cor da nossa pele, esses segmentos empobrecidos, de famílias empobrecidas, a questão da violência é um tema que avançou muito pouco. As respostas para o direito à vida, mas depois também a gente vai entendendo, né, nesse caminho que para manter um país tão desigual, racialmente, economicamente, como é que você controla essa multidão que tem acesso precário às políticas públicas? Se não é com muita violência, se não é com prisão ou se não é pela morte. Como você controla e mantém essa desigualdade tão profunda, né? De eu ter experiência de estar numa roda de conversa com adolescentes e um menino falar que a mãe foi reclamar na escola que o filho dela que não ia levar para a escola porque o filho tinha recebido fruta estragada na escola. E depois o pessoal foi verificar, as entidades foram verificar, isso aconteceu aqui na Zona Leste, muito tempo. E aí foi verificar que na verdade a menina tinha ganhado uma pera. Ela não sabia o que era pera, ela achou que era maçã estragada. Essa é a dificuldade, o abismo da desigualdade racial e social que tem nesse país. Então você vê que o foco ainda é de matar jovens, especialmente os jovens negros, crianças e adolescentes, os que podem reproduzir, que está exatamente com a vida toda pela frente, é um alvo, né? É uma política. Tem uma fala recorrente de que eles sabem sim o que estão fazendo, né? Que eles fazem porque querem, são violentos mesmo, e não consideram o estágio, o momento de vida, né? Desenvolvimento, né? E não se coloca no lugar daquela criança. Como era eu com 10 anos, com 12, se fizesse pelo menos esse, né? Esse movimento, né, de se pensar no lugar dele, né, naquelas condições, no lixão, ou sendo perseguido por um justiceiro na Marechal, né, se colocar nessa situação e começar, pelo menos, não se faz isso, né, simplesmente se julga e pune, quer matar, o comerciante contrata o justiceiro poderia ser o pai daquelas crianças, porque também tem uma cara muito parecida, né? São os negros, são os pardos, são os pobres, empobrecidos, e esse círculo vicioso, né? Que a gente... Mas, nesse momento que você vai para Brasília, você não está trabalhando no projeto? No primeiro encontro, eu tinha uma situação bem pesada, assim, no meio desse caminho. Meu pai foi vítima da violência urbana. Então, quando as pessoas falam, vocês defendem bandido e tal, não.
Nós somos frutos da violência e resistimos, somos sobreviventes dessa violência. Então, o meu pai, quando meu pai morre, eu tenho 14 anos, meu pai é vítima de violência, assassinado, e a minha mãe está grávida de 8 meses. Então você lembra que no começo eu falei que tinha 3 irmãos. Então enterra o meu pai com a minha mãe com 8 meses e uns dias, né? Meu irmão, menos de um mês depois ele nasce, mais uma mulher com 4 filhos para cuidar. E eu logo em seguida, com 16 anos, eu sou pai. Ainda nasce a minha primeira filha. Isso tem um impacto também na minha vida. Então eu começo pela liderança que tinha, o nível de perseguição que tinha em cima daquele grupo ali que eu estava. Inclusive tem aquele vídeo que agora está circulando nosso lá, Afeto que se Enterra, no nosso Facebook, que conta, ali tem eu pequeno, ali tem eu com 15 anos, né? E exatamente nesse momento eu começava a falar muito e tal, então o pessoal montou muito foco em cima do meu grupo, tinha uma perseguição muito grande. E aí então, o pessoal me convida, eu estou um dia em casa e eu recebo um convite, vou lá em casa, tive que sumir, mudar um pouco e tal. E aí o pessoal fala se eu não queria continuar trabalhando, que estava sentindo a minha falta, mas queria que eu fosse na Roma para começar a trabalhar. Aí quando eu vou para o primeiro encontro, em 86, eu chego lá, estou junto com a pastora Zeni, com mais 11, com o Valdir Martins, em memória, a Patrícia Key também, dois jornalistas que eram dessa época da Metodista, sim, gente boa demais, pessoal militante. E o Valdir foi esse cara que foi na minha casa. Esse momento já estava muito difícil, eu estava envolvido com outras coisas porque tinha que sobreviver com criança. E aí eles me fazem esse convite. Eu chegando em Brasília, eu falo assim, perguntei, Zeni, todo esse pessoal que está aqui, de onde quer todo mundo? Ela falou, Marquinhos, isso aqui é um movimento de meninos de rua. Você terminou, nós somos na Assembleia de Fundação, você está naquele mesmo movimento. E naquele momento foi a decisão histórica da minha vida. Naquele momento eu fiz uma opção de falar. E eu falei para ela, não, eu vou correr junto com vocês. Mas foi importante porque eles estavam ali. E tinha aquela confiança. Então a partir dali, aí já no segundo encontro, que é esse da faixa, que é de 89, que nós ocupamos o Congresso Nacional, nesse eu já estou como educador. Mas a gente fala que educador, na verdade, foi um investimento deles nesse processo de transição. Mas é uma convicção de que as crianças dão conta do destino delas. Né? Nesse, para você ter uma ideia, nós já fomos para lá, para Brasília, já era com 11, já estávamos com 40 e poucos. É que é aquela história de a gente vê muito criar projetos para a criança, para a juventude. Nunca é com a criança. Exatamente. Né? É óbvio que em determinados processos você precisa orientar, ajuda e tal. Mas as ideias estão ali. Elas tratam a criança como se ela fosse um vir a ser gente. Um dia ela vai virar gente. A gente ouve isso, né? Sim. Não é gente, ela já é gente. Né? Ela já pensa, ela já está aprendendo coisas, já aprendeu. Né? Exatamente. Aos 7, 10 anos já aprendeu quase tudo. Né? Bastante coisa. Eu acho que é importante. importante. A gente vai só se revendo coisas. É importante isso que você falou, Maria, para a gente dar uma resposta um pouco para esses setores conservador, exatamente que tem essa coisa que você falou um pouquinho antes. O cara já sabe tudo. Só que a questão central, da questão da maioridade penal, da redução da maioridade penal, por que nós somos contra? Primeiro, o sistema prisional, né, o que nós temos como exemplo dos governos estaduais, e um erro na minha avaliação do próprio governo federal, é que as grandes facções se criaram nesse período. Então você quer levar adolescente de 16 anos por enquanto, mas já tem projeto para reduzir para 12. Sim, sempre tem. E é interessante que o ECA foi aprovado em 90, em 92 já tinha o primeiro projeto de lei para redução da maioridade penal. Então, esse é um. Segundo, todas as pesquisas feitas vai dizer que os adolescentes, as crianças, os adolescentes e os jovens são muito mais vítima da violência do que produtor da violência. Sim. Várias pesquisas apontam isso. Então há um equívoco. E outra coisa, né? Sempre quem pode ser preso, sempre quem vai para esses espaços, quem são? De quem que nós estamos falando? É de todo mundo? Não, não é. Lamentavelmente, o sistema da justiça ainda ele é muito seleto, ele é racista e ele sabe exatamente quando que tem um problema. Um exemplo desse assim que bate na nossa porta toda hora. Aquele rapaz de Goiânia que foi pego com uma quantidade enorme de cocaína, foi preso em flagrante, ficou mais ou menos em torno de 10 dias, um pouco mais, a mãe dele era procuradora,
e ela consegue rapidamente, entra com habeas corpus para ele ser tratado numa clínica de drogadição. O cara com mais de 1 quilo de cocaína. E você tem muitas vezes jovens sendo presos, né, ou sendo forjado, que está no sistema penitenciário, às vezes com pequena quantidade para consumo próprio. Então aí estão os elementos, né, de como você trata uma criança e adolescente da camada da classe trabalhadora, empobrecidos, né, de grupos historicamente atacados em guerra, que o Estado promove guerra contra eles, e contra um pequeno grupo que faz parte, que usa então as leis em benefício. A lei funciona ao pé da letra. O outro exemplo, aquela mulher do Cabral que conseguiu sair da cadeia para alimentar uma criança, porque a criança tinha 12 anos e precisa. E nós concordamos. O problema são as outras Marias, as outras centenas de mulheres que estão presas e que não têm esse benefício, inclusive com bebês que são arrancadas de forma arbitrária, né? Sim. Agora, diz uma coisa. São 37 anos, está comemorando 3 de setembro, né? 37 anos do projeto. Quem são as pessoas que estão trabalhando lá hoje? Hoje, o projeto 37 anos, né? Nós conseguimos apoiar nesse período a implantação de um projeto durante 10 anos em Guarulhos, implantamos também um projeto durante mais de 6 anos em Diadema. Hoje nós estamos com muita dificuldade, com uma pequena equipe, né? Nossa equipe hoje, então, estamos trabalhando basicamente com voluntários e com militantes, porque o Estado, o trabalho com criança de rua vem sendo desmontado nos últimos tempos. E nesse governo mais conservador, o ataque é frontal, porque eles não acreditam. Você tem uma narrativa do governo federal, e isso se espelha em governos estaduais e municipal, que acha que não tem que investir política, quer dizer, é um Estado democrático de direito que não oferece o direito pleno para os seus cidadãos, e quando tem algum grupo que chega mais próximo a tentar dar direito e construir processos educativos, esses grupos, para esse tipo de governo, não tem interesse. Então o projeto em 37 anos é atacado. Nós temos um grupo hoje em São Bernardo, em torno de 8, 12 pessoas que apoiam o projeto no dia a dia, na sua funcionalidade, e o 3 de setembro é uma data que importante. A gente assumiu essa data como a data de fundação do projeto, porque em 3 de setembro de 1987 acontece a chacina dos Vianas. 6 meninos são assassinados dentro da nossa sede. E a gente pegou aquele momento, em memória a esses meninos, as famílias desses meninos, como uma data que a gente lembra sempre como mártir, né? Esses meninos foram cefados, a vida deles muito novas, e virou a data simbólica de aniversário de resistência do projeto. E isso coincide em setembro, que tem esse monte de coincidência com os herês, com esse monte de coincidência de histórias de resistência do povo. Sim. E quem são as crianças que participam, que vocês atendem? A gente sabe que tem um leque grande de situações que empurram as crianças para a rua, né? O que vocês enxergam? O que tem mais ali? São mais meninos, mais meninas? Tem situações de violência intrafamiliar? A maioria é trabalhadora na rua? Como é que é? Que perfil tem lá? Então, o perfil, se a gente for, assim, do ponto de vista para conceituar, seria criança, adolescente, vulnerabilidade social e pessoal, né? Traduzindo um pouco isso, aprofundando isso. São crianças das periferias de São Bernardo, mas tem de Diadema, tem de Santo André também, tem alguns de São Paulo, que termina tendo atividade indo para as ruas como parte do sustento. Então a grande maioria das crianças que estão em situação de rua, todos os estudos já apontam isso, são crianças que estão na tripla jornada até. Que eles têm um período na rua, um período na escola e muitas vezes um período em algum programa social que chama de complemento para tentar combater o trabalho infantil. Então, na verdade, você joga mais sobrecarga em cima dessas crianças e adolescentes. São meninos que, no geral, mãe e pai, 37%, 38% são simplesmente só de mulheres. Então as mulheres, um papel, uma sobrecarga nas costas das mulheres enorme. Um outro perfil, a grande maioria, no nosso caso, da nossa família, que a gente tem esses dados assim, que a gente vem atualizando, em torno de 84% são de famílias não brancas, né? E entre esse grupo não branco, a declaração de negro e pardo, né, o de moreno, é muito grande, né? Vai para mais de 70%. E são pessoas que estão na onde, né? O que essas mulheres fazem? A grande maioria, limpeza, auxiliar de limpeza, domésticas, né?
trabalho autônomos, camelôs, são que lideram as famílias, né? Você vai encontrar também aí mecânico. Tem a do homem. Não tem. E quando tem, as atividades, inclusive dos homens também são isso, auxiliar de limpeza. Sim. Então, nesse trabalho, seguranças, auxiliar de loja, trabalho ambulante. Então, nós encontramos ainda, a gente tem uma geração aqui, manda até um abraço para eles, que nós começamos a trabalhar com a avó, que trabalhava na rua e cuidava. Ela ganhou os filhos dela vindo do Piauí, passando pelo Rio de Janeiro, parando na Zona Leste de São Paulo e finalmente morando em São Bernardo. Criaram em torno de 7, 8 filhos. Esses filhos ganharam os netos e dos netos hoje já tem bisnetos. Todos eles criados com cultura de rua. É uma coisa assim, de sobrevivência. Eu lembro que para ela eu perguntei uma vez, mas a senhora não cuida de documento? Para ganhar os neném? Marquinhos, isso daí na hora que chega na hora a gente dá um jeito. Então são famílias que nem entendiam que estavam trabalhando, mas na verdade eles trabalham de forma informal, são trabalhos precarizados e sempre liderado pelas mulheres. O povo na rua, povo de rua, na rua, você encontra assim pessoas que estão felizes na rua, inclusive, né? Adultos, porque fizeram também uma escolha, e a gente, não é uma escolha, mas a gente é difícil de entender, né? Mas se a gente parar e pensar que a gente está padronizado de que tem uma casinha, tem que a casa própria, não sei o que, a caminha, né? Tudo, né? Reguladinho, bonitinho, tipo da novela, né? Final feliz. Botar na nossa cabeça, fica difícil a gente entender, encontrar alguém na rua. Essa felicidade tem muito a ver com o estar dentro de um espaço como uma casa, com determinadas pessoas da família ou outros, não é tão legal quanto na rua, né? É um outro jeito de vida e que a gente deve reconhecer que isso existe, né? Também, e proporcionar que a rua ofereça estrutura para isso. Exato. E não é para quem está morando na rua, para eu ocupo a rua, você ocupa, a criança ocupa, o cachorro, né? Todo mundo ocupa a rua, deveria ocupar e de uma forma confortável, né? Parece que a gente está fazendo o favor de criar um banheiro público. Não é um favor, não. Não é porque eu tenho um banheiro na minha casa e eu não saio da minha casa, que quem está na rua não tem que ter um banheiro público limpo, com papel higiênico, com sabão, com a torneira funcionando, a água paga, né? Que é a gente que paga isso. E a gente tem condições de fazer isso, né? Mas é muito difícil fazer essa conversa, ainda hoje, inclusive no campo da esquerda. Né? Que as pessoas querem pegar as pessoas e botar aqui, trazer para cá, assim, é assim que é a vida, né? O Brasil tem uma história muito grande, lógico, está falando do ventre livre, né? Aí começa vários estudos da presença das crianças na rua, e depois de o 14 de maio, 14 nada, já foi no 13 mesmo, de 13 de maio de 1888, aquela multidão de pessoas, né, sem nenhum apoio estatal, aliás, com ações exatamente de se virem, né, sem nenhum tipo de reparação, de inclusão em políticas públicas, você tem essa multidão de pessoas na rua. Então tem uma cultura no Brasil muito forte, que é a cultura de manter as ruas limpas. A gente não sabe muito para quem, né? Então da higienização, né, passa para a propriedade privada. E hoje, uma multidão muito grande, nós estamos lá no Conselho Nacional de Direitos Humanos, eu coordeno a Comissão de Direitos Humanos e População de Rua. Então a gente está dialogando com os movimentos de população de rua do Brasil inteiro. E a pauta é exatamente o que você apontou. Tem pessoas, lógico que tem uma questão estrutural muito forte que leva para a rua, né? Desde problemas de ordem emocional, mas de fundo você tem uma questão econômica, porque o problema emocional o rico tem também. O problema emocional a elite também tem. Só que a pessoa, droga, a elite também usa. Só que ele vai para a rua, pode passar pela rua alguma coisa, mas rapidamente a rede de proteção, a rede de seguridade que aquele cidadão tem, aquela cidadã, traz ele de volta, ele tem um suporte. Só que isso não acontece com as populações empobrecidas. Sim. Então, tanto que hoje o principal política, a principal bandeira do movimento das pessoas que estão na rua é minha casa primeiro. Sim. Então você dá a opção de casa, né? E depois você discute outras políticas. Agora, as pessoas que querem permanecer, inclusive, tem que ser garantido essa estrutura. A questão é que, historicamente, então, para esse segmento populacional de 1888, nosso povo não branco, é a repressão, porque você cria o inimigo interno e criminaliza. Então, a pessoa está naquela condição, sem comida, sem direito a tomar banho,
né? Sem todos os direitos respeitados. Às vezes são pessoas que têm habilidades, que têm ofícios, né? Então elas ficam ali a Deus dará e a culpa é delas. Tem uma lógica no Estado que você responsabiliza. Quando que a gente entende exatamente que você teria que oferecer serviços, né? Inclusive para a pessoa que quer permanecer. A pessoa fala, olha, eu quero permanecer invisível, eu não quero ter contato, mas isso não pode ser negado o direito à comida, direito a ter um lugar para dormir, direito a trocar roupa, direito a fazer as necessidades. Então o comerciante reclama, ele influencia, né? Sim. Às vezes até patrocina algumas praças. Ele reclama muitas vezes que está sujo do lado ali do quintal dele, do lado em frente da loja dele. Só que ele é a mesma pessoa que é favorável a não ter um banheiro aberto que tenha condição para as pessoas usarem. Sim. Ou se tem, você tem que pagar, né? Você tem toda essa lógica, agora você tem que pagar. Você vai em São Paulo, em qualquer lugar você entra, você tem que pagar para usar um banheiro, para fazer uma necessidade biológica. Então esse é um pouco o olhar das políticas públicas do Estado brasileiro com as populações em situação de rua. As crianças e adolescentes vai na mesma vibe, sofrem as mesmas coisas. Eles são mais agilidade, né? São mais peraltas, né? Pela própria idade. Sim. São mais audaciosos, mas enfrentam as mesmas dificuldades. Então a gente pega a situação, o povo em situação de rua é jogado para as ruas, principalmente você vê que aumenta exatamente em momentos de crise econômica, em momento de crise ou de desmonte de políticas públicas. E nesse momento histórico que nós estamos vivendo, nós temos pandemia, que a pandemia, junto com a política da saúde, trouxe uma outra pandemia, a pandemia da fome. Maraís, o que tem gente, se eu mandar aqui, eu abrir meu celular para você, as pessoas desesperadas pedindo, voltando a pedir comida. Isso nós vimos nos anos 80. Né? Então, junto com a pandemia, vem trazendo, por exemplo, a violência contra as mulheres. Agora, terminei de receber aqui que nós vamos fazer evento da tarde, uma mulher fala para mim, olha, eu não posso fazer o vídeo para você, eu quero que você pedindo perdão, olha para você ver, tá de vítima. Foi vítima da violência, o marido espancou, estourou tudo o rosto da mulher. E ela reclamando, falando assim, me perdoa, Marquinho, que eu não consigo fazer um vídeo para você, como se ela fosse a culpada. Né? Então, junto com a pandemia, mostrou primeiro, né, uma divisão de classe enorme, uma divisão racial profunda e social profunda. Começa assim, todo mundo tem que ficar em casa e manter a quarentena. Mas tá falando de quem, cara palha? Tá falando de quem trouxe a pandemia, que foi gente que viaja para o exterior. Que o dinheiro chega. E quem que o presidente, né? O presidente foi para os Estados Unidos e trouxe um monte de gente infectado, mas só que agora chegou na periferia, agora chegou no lugar que você divide a sua casa, um cômodo de madeira com o outro, e quem está na rua não tem casa. Quem tem que lavar a mão. Quem está na rua não tem água limpa, potável. Quem está na rua, até para ter anticorpos, não consegue garantir 3 alimentações diárias, né? Então isso tem sido o impacto da pandemia. Né? Viu? Vamos colocar uma música, mas é uma música do Eureka. Queria que você falasse desse projeto que saiu, né? Do projeto Meninos e Meninas de Rua, que atua, do que eu entendi, no carnaval. Isso. Fala um pouco. O Eureka é Eureka com C, né? Eureka quer dizer eu mesmo, reconheço o Estatuto da Criança e Adolescente, Eureka. Então eu reconheço o Estatuto da Criança e Adolescente, nasceu em 1992 para mobilizar a comunidade e as autoridades sobre o direito das crianças e adolescentes. Então nós fizemos 3 processos, Manaís. Primeiro, a luta para garantir um artigo na Constituição Federal, tem um DNA do nosso povo, dos meninos de rua, para todas as crianças do Brasil, não só para as crianças de rua. Para o mundo, né? Porque o ECA ele é ainda uma referência. Referência para o mundo Sempre inteiro. Foi. Depois nós fizemos a mobilização, entramos no Congresso, pressionamos para a aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente, que é regulamentar o artigo da Constituição. E agora, em 92, logo em seguida nós se mobiliza e põe o Bloco Eureka na rua para dizer, nós não queremos que a lei fique no papel, essa lei tem que vir para a rua, as pessoas têm que conhecer os direitos das crianças e adolescentes. Então o bloco nasce com isso, nós chamamos que é um carnaval engajado. E hoje, já há algum tempo, nós temos o prazer do Eureka, sai no ABC, sai em São Vicente e sai aqui em São Paulo, na Zona Leste, na região de Sapopemba. Então, são 3 grandes desfiles. Sempre com tema relacionado aos direitos da criança e do adolescente. Isso, então vamos ouvir, olha, a música é do Carnaval de 2015, quando o ECA completava 25 anos, do bloco Eureka lá de Sapopemba. Está na voz da Didi Carvalho, que é uma das primeiras pessoas que eu convidei para vir aqui, mas ela não pôde ainda,
Ô Didi, tem que chegar aqui com a Maraísa, Didi. A mulher ocupada, né? Fala a verdade. Ela é nossa, uma figura, uma baita educadora, sim, uma sim. baita arte educadora. Sim. E Um beijo pra ela. O nome da música é Cuidar ou Punir. Vamos ouvir? A Didi foi a primeira pessoa que o programa estreou dia 2 de dezembro do ano passado, vai fazer um ano. Olha que legal. Dia Nacional do Samba. Né? Falei, vou conversar sobre as mulheres. Vai procurar uma, procurar outra. Chegou a Didi. Cheguei a Didi e não deu certo por conta da tanta coisa que ela faz, né? Mas tá na lista. Você tem contato com ela direto, né? Tenho, porque eu frequento lá o samba. Samba de terreiro. Não se vimos lá já. Não. Eu vou muitas vezes lá. Nos últimos tempos eu não tenho ido. Eu reencontrei com a Tiara lá, Janara, o Bar. Um monte de gente eu reencontrei depois que eu voltei. O Danilo. Você sabe que o Danilo. O Danilo é outro. Você tá falando do Eureka. Tem lá o lenço, né? Pega o lenço e vai. Pega o lenço e vai. O Danilo já falou em vários locais, fala assim, a inspiração do Pega o Lenço e Vai é no processo de construção do Eureka. Essa coisa de sentar no grupo, de fazer de forma comunitária. E ele fala o tempo todo. Porque ele trabalhou com a gente, né? O Danilo é uma figuraça também, um cara muito, muito bom. E eu quero o samba de terreiro, mas essa história de não poder, a gente não pode juntar a gente, né? Tem que tomar cuidado. E tem vários, o povo do samba, né, quer vir, tem gente que vai se convidando. Eu falei, gente, você vai lá conversar comigo? O povo quer ouvir sua música, né? E a gente fez uma vez com o Deolindo e a gente achava que ele ia tocar o CD, né? E ele trouxe o povo pra tocar, né? E agora virou. Tem que ser assim agora. Porque ficou legal. Inclusive, a música, eles tocando ao vivo, ficou mais rápido, inclusive, do que se a gente coloca no YouTube pra tocar. A gente ganhou tempo, né? Então, olha, é bom saber. Mas tem um monte de gente que quer trazer. Não, então, a Didi assim, é uma coisa impressionante, meu. Ela assim, né? Porque essa coisa pra gente importante. A nossa bateria lá tem muita menina. Porque as baterias, agora as mulheres vêm ocupando esse espaço, mas ainda é um local, né, de homem, né? Mas cada vez mais, e ela, fora ela ocupar, ela não vem pro Eureka, ela não ocupa as meninas tocando tamborim. As meninas tocam todos os instrumentos. E a Didi é uma inspiração para elas, porque a Didi pega, ela compõe, ela toca pandeiro, canta, joga em todas completa, as frentes. é completa. Você está ouvindo o programa Nossa História com Maraísa Almeida. Acabamos de ouvir Cuidar ou Punir, Bloco Eureka, Sedeca de Sapopemba, na voz de Didi Carvalho, 2015. Hoje estamos conversando com o projeto Meninos e Meninas de Rua, de São Bernardo do Campo, conversando com Marquinhos Souza, que é coordenador do projeto. E continuando a nossa conversa, Marquinhos, tem uma coisa que gasta um tempo, que eu queria tocar, que é o tal sistema de garantia de direitos. Queria, dentro desse sistema que está lá no ECA, né, que os conselhos, queria tocar no conselho tutelar e nas escolas. Como que é a relação do projeto durante esses 37 anos, durante essa tua experiência? Como é que foi? Como tem sido essa relação? O projeto, eu estava comentando aqui que nesse processo da gente construir, né, mobilizar para a Constituição Federal, regulamentar o Estatuto, a outra ação do Movimento Nacional de Meninos de Rua foi nós voltarmos para os municípios para implementar os conselhos de direito e conselhos tutelares. Então nós mobilizamos aqui na região, a maioria dos conselhos aqui teve a participação do projeto Meninos de Rua, ajudando no processo de formação, a melhor legislação, como implementar, garantir ampla participação popular. Nos conselhos tutelares foi a mesma coisa. 30 anos depois, o que nós vimos ainda, mas de uma maneira mais ampla, então não fica só no estatuto, mas nós percebemos que a questão dos conselhos de participação social, controle social, primeiro, os setores conservadores não gostam disso.
Então você vê o ataque, o presidente fez um decreto que instituiu Conselho da Igualdade Racial, Conselho da Mulher, Conselho LGBT, Conselho de Pessoas com Deficiência, Conselho da Criança e Adolescente, atacou vários conselhos, né? Inclusive alguns conselhos. Só. No caso, o Conselho Nacional da Criança e Adolescente está funcionando sobre medida judicial. Como é que pode depois de 30 anos? Por outro lado, do ponto de vista também da política pública, dos prefeitos, dos governadores, eles esvaziam esse espaço. Isso independe um pouco de quem está no plantão, seja inclusive da esquerda, porque a nossa cultura é uma cultura muito autoritária, é uma cultura verticalizada, né? E ela então não aceita que a sociedade de forma organizada possa ajudar no controle das políticas e na elaboração de políticas públicas. Então houve um esvaziamento muito grande nesse período. Especialmente entrando na questão dos conselhos tutelares, lógico, esse tema eu estou falando de maneira muito rápida, tem muita coisa aí para a gente desenvolver. Agora, dos conselhos tutelares, o conselho tutelar está em disputa, porque ele é um órgão que foi criado não jurisdicional, então ele não tem aquela coisa muito ligada com a justiça. O conceito é de trazer a participação popular, trazer as lideranças da comunidade que pudesse ser conselheiro tutelar, porque está mais perto do povo, está mais perto da realidade, sabe como lidar, está enxergando aquele dia a dia. Mas hoje o conselho também tutelar, como qualquer instituição, ele está dentro do Estado e o Estado brasileiro é conservador. Então cada vez mais aquele conceito que nós pensamos nos anos 80, a gente vem perdendo espaço para grupos estranhos ao movimento da infância. Então são pessoas que conseguem uma carta, às vezes de uma entidade, são pessoas que são pressionadas por um sindicato, por um partido, e termina tendo uma carta ou por grupos religiosos e entra no conselho, sem nenhuma experiência, sem nenhuma bagagem, sem nenhum conhecimento de acúmulo do movimento social da infância. Com isso, hoje nós temos o conselho, tem todo o problema de infraestrutura, é um órgão importante, a gente acredita que é um órgão importante, mas mais que nunca ele é um órgão que ele está em disputa, porque também quem paga, né, todo o funcionamento, estrutura do conselho, na legislação cai ao município, e os municípios muitas vezes também enfraquecem esse próprio conselho, porque ele tem meio que ele é um fiscalizador, né? Ele é alguém que ele está atento. Nós falamos assim, quando nós criamos a concepção do conselho tutelar, a ideia nossa era que o conselho tutelar era como se fosse o PROCON das crianças. Você mexeu com o direito. Tivesse autonomia, mas infelizmente, da minha experiência, por exemplo, trabalhando com assessoria da mulher, comunidade negra, e às vezes atendendo mulheres, conversando, né, vendo essas situações com crianças, é de chorar. E muitas das vezes, você vê o discurso do conselheiro, da conselheira, aconteceu, a criança está na rua e tal, negligência da mãe. Eu tinha um negócio com isso, ainda tenho, porque assim, como assim? Que hora que o Conselho Tutelar vai acionar que é a negligência do Estado? Né? Porque tem a família, né, a sociedade, o Estado. A negligência é da mãe, aquela indivídua que está trabalhando, que não tem creche, não tem salário, não tem, né? A negligência é dela. Gente, e vejo também muito, assim, a ideia, né? Né? É lindo, maravilhoso, mas o que tem sido feito muitas vezes como trampolim político, né, para testar voto. Eu vou ver se eu tenho chance para vereança, aí eu vou me lançar, vou testar lá no. Em vez de testar para ser síndico, trabalhar com as nossas crianças, né? Vai se apropriar de uma história que ele não vai dar conta, vai agir com seus preconceitos, não tá aberto à mudança, a ouvir a criança. Eu já vi na minha família a minha sobrinha aí procurar um conselho tutelar numa situação de violência com o primo dela, e o conselheiro disse: não, você é muito criança, mandou ela de volta. Minha sobrinha, ela, com 14 anos, voltou sozinha para casa. Ela já tinha consciência de que ela tinha, né, com 14 anos, e esse cara que atendeu ela mandou ela para casa. Não, você tá só, né? Tem que ter um adulto. O adulto às vezes é o perigo, né? Exatamente. Na maioria das vezes é o perigo. A criança não sofre violência da outra criança.
tem sempre um adulto envolvido, Sim, né? sim, É o lógico. adulto. É o adulto. Aí eu não vou te atender porque... Você lembra, nesse caso que você está falando, né? É só lembrar do caso do menino Bernardo, que ele foi o menino que denunciou, sim, né, com os recursos dele, então, mas é exatamente e não isso. se ouve, né? Não se ouve. É o que você tem, é fundamental, foi o que eu falei, né? O Conselho Tutelar é um órgão de disputa, tem bons conselheiros, tem boas experiências, tem muita coisa assim, bem interessante que vem acontecendo. Agora, de uma hegemonia, eu acho que nós estamos perdendo, como perdemos a hegemonia, né, essa contraofensiva da direita muito forte, eu acho que dentro do Conselho Tutelar é a mesma coisa. Hoje eu acompanhei casos que conselheiro tutelar, um pai levou um filho que ele achava com comportamento não heterossexual, levou para o Conselho Tutelar, o pessoal colocou a mão na cabeça do menino para tirar espírito. Então, você tem todo tipo de contradições que está muito longe do ideal do Conselho Tutelar. Então, é um órgão de disputa que merecia toda a atenção, né, dos grandes movimentos, das grandes organizações do campo progressista. Por quê também? Porque aí um alerta, né? Exatamente, para quem está fazendo trampolim político, para quem vem de indicação de vereador, etc., eu pediria o seguinte, para a gente ficar muito alerta. Você colocaria qualquer pessoa para cuidar do seu filho? Você que é autoridade política, você que é um dirigente de movimento, de partido, você colocaria qualquer pessoa para cuidar do seu filho? Eu acho que não. Por que você então dá uma carta ou aceita qualquer pessoa sair com o nome da sua entidade para ser candidato de Conselho Tutelar quando a pessoa está despreparada? Eu acho que essa que é a grande questão, porque ele termina sempre para o outro, nunca é para o nosso povo, né? Então a concepção do Conselho Tutelar, acho que tem boas experiências, daria para falar um monte de experiência, mas hoje eu falo, o Conselho exatamente Tutelar está em xeque por esse segmento que tem um caráter corporativo, muito mais parecendo com a organização sindical, de associação, do que colocar os grandes temas. Então os Conselhos Tutelares se organizam muito mais para defender em várias frentes os seus interesses do que ele se organizar para lutar contra a redução da maioridade penal. E aí todo mundo né? perde, né? E aí todo mundo perde, porque indiretamente são gente que vem do meio do povo, uma grande parte dos conselheiros tutelares, e que nós estamos falando de nós mesmos. Então nós não podemos abrir essa brecha para partidarizar esse segmento. Eu não sou inocente, não acho que é tudo livre, mas então não tem problema. O partido acha que é importante disputar o Conselho Tutelar, acha. E por que o partido então não tem uma comissão de criança e adolescente dentro do partido? Que discute permanente, que dá estrutura, que fortalece o debate dentro do partido. Se o vereador, o deputado, acha que é importante ter alguém dele disputando o Conselho Tutelar, por que ele não cria um segmento e não fortalece o Fórum da Criança e Adolescente, os movimentos, as emendas parlamentares, e por que não fortalece o movimento da área social que trabalha com esse adolescente? É melhor, porque na hora que a pessoa que vota nele descobrir que ele pode colocar qualquer um para ser conselheiro tutelar para cuidar do filho do nosso povo, esse cara não vai ganhar mais voto, não. Sim. Marquinhos, nosso tempo... Uma delícia o nosso bate-papo, né? Oh my God! Eu sei como Mas é que olha, eu queria uma última... ouvir você, uma última história, que é das lições aprendidas. Você vem nesse tempo todo, você já passou por várias situações, conjunturas políticas, desde lá o período da ditadura, né? Você é uma pessoa que viajou bastante, que eu sei, viveu em outros lugares, né, do Brasil, militando sempre, né, nessa história de criança e adolescente, meninas de rua. Quais são as lições aprendidas nesse tempo? O que fica de lição? É que a vida vale a pena. A gente... eu acho que uma outra lição é que esse é um processo longo, né? Que o nosso povo tem que se levantar. Eu sinto ainda a nossa luta é uma luta muito difícil, porque no campo popular, no campo da esquerda, quando trata de criança e adolescente, exatamente o que nós estávamos comentando agora anterior, você tem dentro dos partidos, dos movimentos, você tem lá ainda uma comissão da mulher, que bom. Você tem uma comissão mais recente, né, do LGBT, você tem uma comissão de vários temas, chamados, né, podemos chamar das minorias, mas você não tem uma comissão que discute criança e adolescente. Quando vem para a esquerda, criança e adolescente se resume à escola. E a escola nossa, os nossos
lutadores, com os organizadores, mas também é um local de reprodução do mesmo sistema. Então, quando você encara que o lugar da criança, você associa a criança só à escola, lógico que é fundamental. Nós não abrimos mão disso. Mas é outra escola. Mas é um outro mundo, uma outra escola. Agora, quando você reduz a isso, você está reduzindo, por exemplo, exatamente o papo que nós falamos, que a criança não pode estar no movimento, que a criança não pode ir para a rua protestar junto com seu pai, que a criança, como é que é a criança na saúde, como é que é a criança no lazer, na cultura, ou seja, você reduz a nossa avaliação, o nosso jeito de chegar à criança ao mundo só da educação. E o nosso entendimento é de forçar, a gente entende que a criança, o lugar da criança é no sindicato, o lugar, agora a nova, boa nova para as mulheres participar. Qual que é para as mulheres participar? Você pode ir levar sua criança, a criança fica numa crechinha. Então, na onde que nós vamos? Olha, o que é o aprendizado? Eu tenho muito medo e gostaria muito que os meus filhos, os meus netos pudessem continuar a pegar no bastão, que aquela lança do MN1 fala, quem vai pegar a lança, que foi um dos enredos. Pega a lança e vai. Que foi um dos enredos do nosso Eureka. A gente falava assim, quem é que vai pegar essa lança? Quem vai pegar esse bastão? É os nossos filhos, são os nossos que vem acompanhando para pegar a nossa luta da nossa ancestralidade. E se a gente esvazia e acha que o lugar de participar dos nossos filhos não é no nosso meio, o lugar das crianças, não é na política, não é no meio social, a gente está reduzindo esse ator social simplesmente a discutir como educação. E é exatamente o que você falou. O que é educação? Ele vai para dentro da educação, onde que muitas vezes reproduz tudo para manter o status quo, manter a sociedade do jeito que ela está. A educação liberta, e como ela sabe que ela liberta, ela é libertadora, você tem uma educação que aliena. Isso também está em disputa. Então eu acho que para nós o desafio é esse, fortalecer nesse momento de retrocesso. É importante manter os espaços, os quilombos urbanos, manter os espaços de resistência, manter os espaços das mulheres, porque a gente também entrou numa lógica que tudo que é bom agora está no público. Então tudo é política pública, e com isso esvaziaram os movimentos dos anos 80, que gerou todo esse processo que nós temos 30 anos depois, foi construído pelos trabalhos comunitários, pelos trabalhos de base, e simplesmente com as políticas públicas, de certa maneira, esvaziou um pouco esse espaço mais autônomo dos movimentos sociais. Acho que isso é o aprendizado, a gente não pode cair mais nessa armadilha. A gente tem que estar do lado, mas entender assim, só vamos conseguir avançar se os movimentos estiverem fortes, para quando tiver governos mais progressistas, aliado e pressionar, e quando for governos conservadores, a gente ir para a rua para dizer nenhum passo atrás. Agora, está acontecendo, eu queria que você também falasse, tem duas situações, que são as comemorações dos 37 anos que está acontecendo, queria que você convidasse o pessoal, e outra coisa é que você desse como está a situação da sede e contasse essa história, como é que se resolveu, não resolveu, em que pé está esse pedido de despejo que vocês receberam em julho, né? Foi. Do governo municipal lá de São Bernardo do Campo. Tá, então o projeto tem 37 anos em São Bernardo, atua no ABC, mas com sede em São Bernardo e muita atuação em São Bernardo. Desde 1989 nós estamos lá na Rua Jurubatuba, 31 anos. Então de 37 do projeto, 31 nós estamos no mesmo lugar. Aquele lugar, quando nós entramos lá, aquele lugar era usado, uma parte maior ali era usado de um estacionamento e de vender carro de forma privada. E a outra parte, onde está a parte nossa de cobertura ali, era usado como uma açougue, então era usado para fins particulares. Nós fizemos todo o investimento, adaptamos aquilo, que pudesse atender melhor a nossa comunidade, as crianças e os adolescentes, e aí, depois de 37 anos, nós tivemos a honra, por exemplo, de ser homenageado a nível internacional, a nível nacional. O Conselho Nacional de Justiça, a maior autoridade judiciária, um setor bastante complexo, reconhece-me nós, na minha liderança, como um dos locais importantes que existe o estatuto, é porque existiu a luta dos meninos de rua de São Bernardo do Campo. Então é reconhecida a nível nacional e internacional. Nós recebemos no dia 10 de julho uma oficial de justiça dizendo que nós tínhamos 15 dias para sair do espaço. A alegação no processo é que ali eles queriam fazer um outro espaço para atender adultos, mas nós sabemos exatamente o que propõe esse tipo de governo nesse momento. Eles não aceitam, Maraísa, naquele espaço, que seja um lugar que entra criança e adolescente da periferia. Eles não aceitam. É inadmissível no centro da cidade, aquele local, entrar familiares de pessoas que estão presas. Eles não aceitam naquele local nós promover reunião, promover debate, que entra mulheres de mão dada ou homens de mão dadas.
Eles não aceitam, naquele espaço, você poder estimular, por exemplo, o grupo de defesa pessoal para mulheres. Eles não aceitam que um espaço como aquele seja um espaço de referência preta. Eles não aceitam naquele lugar ser um espaço que ajudou e abriu a nossa sede para ajudar a organizar as GCMs do ABC inteiro. Eles não aceitam como pode ter um local no centro, porque quando o governo de plantão ganhou, dos mantras dele era: a cidade agora voltou para o São Bernardense. Quem é o São Bernardense? Então ele está dizendo que é de um grupo. O Choco, no estudo do Choco, falou para nós que há 150 anos atrás, um pouco menos, nesse período de 100 a 150 anos, 60% da população de São Bernardo era negra. Quando eu tomei isso, eu tomei um choque. Eu falei, mas para onde foi? Então, um espaço no centro da cidade, com essa característica em meio aberto, que consegue ser um espaço para o povo da rua, para comunidades diversas, para o movimento negro, possa fazer suas reuniões, se organizar e ser um espaço que atende criança de rua, eles não conseguem aceitar que podemos ter um espaço de resistência no centro da cidade. Não é à toa que a Batalha da Matrix, que usa ali a matriz para fazer as suas atividades, foi duramente reprimida, né, com bombas, pela polícia, pela GCM, e eles resistiram, porque eles têm essa ideia que o direito à cidade dos nossos é só na periferia, o lugar onde não tem museu, onde não estão as melhores escolas, onde não tem acesso à cultura, à possibilidade de políticas públicas. Então, atacar o projeto Menino de Rua, simbolicamente atacar toda essa resistência. Então, hoje foi suspenso por 8 meses pela prefeitura, então nós conseguimos aí um alargamento da saída, e a própria justiça só fez isso porque a juíza, num ato de sensibilidade, acatou uma deliberação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de Direitos Humanos, na onde eu participo, dizendo que é o seguinte: é inadmissível num período de pandemia, uma das crises mais graves dos últimos, talvez do começo do nosso século, dos últimos 100 anos, você desalojar pessoas sem ter um outro espaço que atenda esse perfil da população como o nosso. Então eles deram essa suspensão, falou que só pode retomar isso com o fim da pandemia. E aí nós ganhamos 8 meses do governo municipal. Estamos em negociação. A luta continua. Continua. Inclusive, hoje à tarde tem live, né? Tem. Nós estamos com uma live hoje. Eu convido vocês, é fácil para entrar. Nossa live, você entra lá no Facebook do projeto Meninos e Meninas de Rua. Você põe Projeto Meninos e Meninas de Rua, você já vai ser direcionado e lá você encontra a live. A live hoje ela é muito especial para nós, porque hoje, essa da tarde, conte a sua história no projeto. Então, várias mães, vários meninos, gente que passaram pelo projeto, estão fazendo vídeos e vão estar mandando esse vídeo. Nós estamos com 4 pessoas, um que fundou o projeto e quem está na coordenação mais recente, que é a Neia, que vai estar com a gente dialogando um pouco, contando essa história, e nós vamos estar fazendo, vai ter alguma surpresa nessa live. A gente quer tocar mesmo, contar um pouco da nossa história, com o nosso povo contando essa história. E depois, essa é às 15 horas hoje. E aí às 19 horas nós temos outra live, que é um outro ponto nosso, que a gente está chamando de Crianças Invisíveis, Maraísa, que são crianças e adolescentes com pais encarcerados. Um estado penal que prende, isso tem um reflexo na família, tem um reflexo nas crianças, mas simplesmente o impacto na vida das crianças, não há política nenhuma para dar um apoio para essas crianças. Então nós também estamos com essa live aí, hoje às 19 horas. E para encerrar a jornada nossa, que já está indo para a 10ª live no dia 29, no dia 29, nós vamos fazer um ato interreligioso a partir das 17 horas, com várias denominações religiosas, e o centro da reflexão o que a sua religião fala sobre vida, democracia e criança e adolescente. Nós queremos ouvir a diversidade dos pensamentos religiosos que trata desse tema. Que bom, né? Haja luta. Vamos terminando por aqui, agradecendo o Marquinhos, que dedicou esse tempo com a gente. Dizer que estamos juntos. Nosso programa, a Rádio Junto, estamos à disposição do que vocês precisarem. Vamos pensar em coisas conjuntas também, né? Porque dar voz a essas crianças, né? Não dá, não, né? Abrir o microfone também para a criançada falar, né? Na semana que vem a gente está de volta e vamos falar de jornalismo nas periferias com a Kátia Flora, que é uma jornalista lá da agência Mural, e vai estar aqui com a gente no dia 5 conversando sobre isso,
as reportagens que elas estão fazendo, o perfil dessa agência, que a periferia nunca é notícia, né? Aliás, é notícia, forma, né? Estereotipada, criminalizada, pobre, mas nunca dita empobrecida, né? Uma série de situações, de estereótipos que é colocado sobre a periferia, e essa agência Mural se propõe a trabalhar numa outra linha, de potencializar o que acontece de fato lá e trazer a voz dessas periferias. Então, Kátia Flora vai estar com a gente na próxima semana, dia 5. Na música, como eu disse, que vamos terminar com Falange do Herê, do Zeca Pagodinho, naquela linha que a gente começou, né? Falando dos São Cosme e Damião, que foi ontem, e do né? E tem Crispiniano, tem uma confusão que se faz com os herês, com IBGs, e eu estava dizendo no início que é um tema para a gente conversar também, secretismo religioso, né? E acho que essa confusão que existe entre essas três denominações, esses três personagens, né, que eu estou falando aqui, vale para a gente conversar melhor. Mas hoje nós vamos ouvir o Zeca Pagodinho falando na Falange dos Herês, do Herê, que é uma composição dele não, interpretação do Zeca Pagodinho, do Arlindo Cruz, Jorge Carioca e Aloysio Machado. Está lá no álbum Mania da Gente, de 1990, ano do ECA. Olha só, tudo juntinho ali. Vamos ouvir, que bom. Vamos ouvir, então, até a próxima segunda-feira. Boa semana para nós. E boa programação lá para... Obrigado, Maraísa. Agradeço, obrigado, Drica, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado. Senti em casa. Sempre pessoal muito bom, qualificado. Muito obrigado. Eu já estou chorando. Valeu, irmã. Mas é tanta coisa para falar. Tanta coisa. Fome, fui. Legal.